Estamos iniciando o curso de Apologética 2, que menciona seitas e heresias. Aos alunos que já concluíram o curso do ciclo 1 do curso Teologia da Idade, Apologética 2 faz parte do ciclo 2, seitas e heresias contemporâneas. Nós, no ciclo 1, já vimos algumas seitas, algumas heresias, aquelas mais comuns, como Testemunhas de Jeová, como os Mormons, Adventismo do Sétimo Dia e outras seitas e heresias. Agora nós vamos para Apologética 2. Nesse curso nós vamos ver algumas seitas que não cobrimos no ciclo 1. Então, após iniciar o estudo de Apologética 2, é muito importante asseverar que nossos comentários em todas as lições têm por finalidade a defesa da sã doutrina cristã e até mesmo a promoção do debate teológico. Evidentemente, hoje, com o auxílio da mídia, vemos cada vez mais essas ideias heréticas se propagando, inclusive pelo YouTube. Daí o propósito da nossa defesa da sã doutrina e da promoção do debate. Eventualmente, esse tratado menciona nomes de líderes e fundadores de movimentos heréticos, sempre, porém, com o propósito de ilustrar e informar, e jamais com o objetivo de atacar ou trazer uma desonra pessoal a quem são os fundadores. Sempre que necessário, as doutrinas heréticas são apontadas mediante uma comprovação bíblica, da mesma forma que não calamos diante da necessidade apologética da verdadeira fé cristã em Jesus. Não nos emprestamos aqui a fazer provocações banais. Em Apologética 2, vamos estudar seitas e heresias contemporâneas que têm assolado, infiltrado e até mesmo corrompido a sã doutrina. Em alguns casos, se introduz sorrateiramente, penetrando até na igreja, em que os crentes indoutos acabam apostatando da fé em Cristo, sendo levados por ventos de falsas doutrinas. A Bíblia aponta o surgimento de heresias como um dos sinais dos últimos tempos. 1 Timóteo 4:1. Essas ideias confusas estão sendo despejadas em mentes incautas e culminando muitas vezes até em tragédias de grandes proporções. 2 Pedro 1:4, que menciona os falsos doutores, os falsos mestres. A palavra Deus deve estar na nossa mente, no nosso coração. E é necessário vigiarmos para que o diabo não mate, rouba e destrua os ensinos bíblicos. Deus, em todo tempo, desde a queda do homem, procura de alguma forma se comunicar com o ser humano, para que esse não se perca. Em Deuteronômio 18, verso 9 a 13, o povo israelita é advertido pelo Senhor a não seguir práticas repugnantes das nações vizinhas, aquelas que elas praticavam, que iam contra a palavra de Deus, mas sim que deveriam dar ouvido aos profetas verdadeiros do Senhor. É preciso estar atento para aquilo que se opõe ao fundamento da verdade bíblica e que promove a imoralidade sexual. Judas, capítulo 4, verso 4 e verso 7, Judas só tem um capítulo, e encorajando o legalismo, Colossenses 2, versos 16 a 23. Hoje há muitos lobos travestidos de ovelhas, procurando destruir o rebanho de Deus. Esses são descompromissados com Deus e com a igreja e consigo próprio, e eles dizem ser enviados por Deus e infiltram-se na igreja, levando muitos ao erro. Mateus 24, 24. Numa época em que o homem se rende a centena de ismos e se afastando de Deus, sejamos nós atalaias da verdade cristã. O propósito, então, do curso da idade
é ensinar a sã doutrina e alertar o aluno para certas heresias que vêm sutilmente na igreja. Essa foi a introdução. Vamos agora à lição de número 1, a igreja local, a igreja sem nome. Hoje existe alguns que não querem nem dar o nome de sua igreja. A pergunta, qual é a sua igreja? É uma simples pergunta, sem maiores intenções, mas nunca insistamos nesse assunto com alguém que seja a igreja local, e às vezes pode ser até constrangedor. Sempre que essa pergunta é feita, o que se espera é uma resposta singela, simples. Por exemplo, sou assembleiano, ou sou batista, ou sou metodista, ou presbiteriano. Mas o que era para ser uma pergunta simples e de resposta fácil, torna às vezes um jogo semântico de intenções veladas. Os membros da igreja local não identificam como sendo uma denominação, mas como sendo da igreja de Jesus, a reunir-se nas localidades em que se encontram. Por exemplo, alguns gostam de dizer a igreja de Campinas, a igreja de Uberaba, a igreja de Niterói. Outras formas de identificar a igreja de Cristo em São Paulo, ou os irmãos que servem a Deus em Curitiba. Os participantes da igreja local têm como tão importante para sua identidade cristã a rejeição de rótulos denominacionais que chegam a recusar a escrever com letras maiúsculas o nome do seu movimento, da sua igreja. Alguns preferem ser desigrejados, outros dizem que a igreja não deve ter nome. Segundo esses padrões eclesiásticos estabelecidos pelos homens, portanto, o correto é que cada cidade tem uma igreja da localidade e não uma série delas, identificando-se através de nome de sua orientação doutrinária. É como pensa os membros da igreja local, no que se enganam profundamente, como veremos. A igreja local, que eles tanto insistem em não ser uma igreja como as outras, porque julga ser a igreja pura, tem se especializado em levar aos tribunais muitos apologistas que ousam levantar-se em defesa do evangelho de Nosso Senhor. Suas artimanhas de proselitismo são baixas e hipócritas, pois simulam empatia com os membros de outras igrejas, mas intentam somente destruir o povo de Deus. É como diz o apologista Paulo Romero, não há como recomendar a igreja local a qualquer pessoa que de fato deseje crescer na fé. Mas como nos exorta o apóstolo Paulo, é até importante que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19. Vamos ao esboço dessa lição. Nós vamos falar primeiro da síntese e história da chamada igreja local. Vamos falar, de segundo lugar, texto 2, a liderança e a organização da igreja local. Terceiro, as crenças da igreja local e como nós podemos refutar biblicamente, parte 1. E ainda falaremos no quarto texto mais crenças da igreja local e as refutações bíblicas, parte 2. Vamos então ao texto de número 1, a igreja local, que é o nome que eles dão. Eles querem copiar quando Paulo escreveu aos Coríntios, aos Romanos. Essa é a igreja local. A igreja local, segundo informam Rinaldi e Romero, pesquisadores do Instituto Cristão de Pesquisa, ICP, figura nas principais listas de movimentos heréticos mantidos pelas igrejas brasileiras. Evidentemente que os seguidores da igreja local dizem não entender o porquê disso, mas o fato é que esse movimento, por mais que se apresente com os matizes evangélicos, é uma pálida caricatura da verdadeira igreja de Cristo. A síntese doutrinária da igreja local é assustadora. Primeiramente, esse movimento insiste em considerar uma iniciativa diabólica
as muitas igrejas existentes. Para os membros da igreja local, o fato de haver tantas igrejas como a Congregacional, Metodista, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, para eles dizem que significa que Satanás conseguiu criar muitas divisões no seio da cristandade. E, portanto, cada uma dessas denominações, segundo os ensinadores da igreja local, é uma obra diabólica. O caso aqui é tão sério que os membros da igreja local são advertidos a que não entrem nos templos dessas igrejas, sob pena de estarem se associando ao demônio. Não bastante essa visão distorcida da igreja, a igreja local enxerga o ser humano de maneira míope, chegando ao cúmulo de dizer que todos nós temos o diabo, o espírito de Adão e o próprio Deus habitando simultaneamente em nossos corpos. Além de outras considerações no nível risíveis, como a afirmação de que João Batista, um apóstata, para auxiliar em sua pregação e na tentativa de proselitismo, a igreja local conta com o aporte da editora Árvore da Vida. Não confunda com a editora Vida, mas editora Árvore da Vida, cujo catálogo é uma armadilha herética. Quem tem acesso às ofertas de produtos da Árvore da Vida pode enganar-se com títulos convidativos, mas todos, porém, são armas da seita que o leitor usa contra si próprio. Vamos à história dessa igreja local. Tudo começou na Reforma Protestante, pelo menos é o que dizia Witness Lee e Joachim Nee. Segundo eles, Deus estava continuando o movimento de restauração da verdadeira igreja, uma vez que todos os ensinos de Cristo estavam deturpados e corrompidos pelo próprio homem. Essa reforma orquestrada por Deus teria começado com Lutero, prosseguindo graças aos esforços de outras figuras históricas, passando por Joachim Nee e seria continuado pelo próprio Witness Lee. Na verdade, o grande instrumento de Deus para a restauração da unidade dos crentes seria Joachim Nee e a expressão dessa união, as igrejas locais. A partir do ano de 1958, Lee passou a trabalhar nos Estados Unidos da América, fundando e divulgando as igrejas locais. Primeiro, ele começou em Los Angeles, depois São Francisco e Nova York. Como forma de apoiar o trabalho, em 1965, Lee criou a Stream Publishers, que comercializava a gravação de mensagens pregadas por Joachim Nee e Witness Lee. Uma vez dentro de um templo da igreja local, o visitante é tratado com afirmações do tipo: aqui todos os verdadeiros crentes são bem-vindos e nós buscamos a comunhão com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Toda essa cordialidade, no entanto, é obsequiosa, pois a principal tática do crescimento da chamada igreja local é conquistar crentes de outras denominações. Com a sua dissimulada simpatia, a igreja local infiltra-se nos templos evangélicos, engana crentes e pastores desavisados, vendendo sua farta literatura e distribuindo o jornal do movimento A Árvore de Vida, por muitos e repetidas vezes. Já vimos crentes das mais variadas denominações ostentando orgulhosos volumes assinados por Joachim Nee e exaltando essa literatura como as mais maravilhosas que haviam lido. São todos incautos. No dia em que descobrirem o erro que estão acalentando, poderá ser tarde demais para eles. Vamos aos exercícios, então, desse primeiro texto. Assinale com X a alternativa correta.
O movimento denominado igreja local considera as igrejas existentes. Letra B, uma iniciativa diabólica, representam divisões feitas por Satanás na cristandade. É assim que eles vê as denominações. Letra B, com o apoio evangelístico e abordagem proselitista, a igreja local conta com... Aqui a resposta correta, todas estão corretas, não é? O aporte de uma editora, cujo catálogo constitui uma armadilha herética, a difusão radiofônica crescente também, e a pregação porta a porta feita pelos próprios adeptos. Mas a mais correta aqui seria C, o aporte de uma editora própria, cujo catálogo constitui uma armadilha herética. Letra C, na 1.2. Vamos para 1.3. A igreja local teve início porque seus fundadores entendiam que tudo começou na Reforma Protestante, correto? Deus estava restaurando a verdadeira igreja, correto? E os ensinos de Cristo estavam distorcidos pelo homem. Aqui na 1.3, todas estão corretas. 1.4. Quem visita um templo da igreja local é acolhido de forma cordial e receptiva, pois a tática do crescimento desse movimento é a de conquistar crentes de outra denominação, está correta, 1. Infiltrar-se nos templos evangélicos e enganar crentes e pastores desavisados, também está certo, e vender ao máximo a literatura evangelística assinada por seus líderes. Todas estão corretas. No texto 2 da nossa lição, a liderança e a organização da igreja local, você vai ver uma foto de Watchnie Nee. Eu já vi até crentes com literaturas do Watchnie Nee. Dentro desse contexto político em que viveu, Watchnie Nee, a ideia das igrejas locais, faz até algum sentido. Isso poderá ser notado nas próximas linhas biográficas sobre esse pensador. No entanto, a exacerbação desse conceito fora do seu contexto repressor chinês em que ele foi concedido, além de possuir teor exclusivista, torna-o incompatível com a palavra de Deus, o que será posteriormente considerado. Toda igreja que é exclusivista, ou todo movimento que é exclusivista, e quando eu digo exclusivista, é aqueles que dizem que só eles são salvos e os outros são todo engano, claro, eles estão querendo arrebanhar pessoas para ele, na verdade são heréticos. Nós, sim, temos diversas denominações, mas nós devemos respeitar os demais que não crê exatamente como nós cremos, mas nem por isso deixam de ser cristãos. O que caracteriza uma seita é justamente o fato de ser exclusivista. Só eles que vão para o céu. Antes deles, mais ninguém vai, todos estão perdidos. Então, esse é o problema que identifica as seitas. Vamos falar de Watchnie Nee. Nee nasceu em 1903 e morreu em uma prisão chinesa em 1972. Tem até um filme sobre ele. O ano de 1920 é apontado como o ano de sua conversão. Na época, então, que Nee tinha 17 anos de idade. E nesse mesmo ano, ele começou seu trabalho como escritor. Inicialmente, Nee envolveu-se com a igreja metodista, mas, segundo consta, ele desgostou do método denominacional. Com as igrejas costumam organizar, vindo a inaugurar uma igreja sem rótulos. E isso já não seria um rótulo. Uma igreja sem rótulo, na verdade, é um rótulo. Nee, então, que após passar pela faculdade Trinity, decidiu ser evangelista e não um acadêmico. Passou a trabalhar com um modelo muito característico de organização, baseado em igrejas que atenderiam tão somente pelo nome de igreja local ou da cidade em que estivesse, ou a cidade que estavam funcionando, as igrejas locais, seguindo
mas uma comparação às cartas de Paulo, aos Coríntios, aos Romanos, aos Colossenses. Como foi dito dentro desse contexto de repreensão religiosa experimentado por ele na China, isso pode ser ao menos explicado. O governo chinês, tanto imperialista como republicano comunista, bem como a êxtase da Revolução Cultural Chinesa, insistiam e insistem em incomodar todos os assuntos religiosos. Olhando dentro desse quadro repressivo, as igrejas locais, ou chamada igreja de porões, que foram organizadas por Ni na China, resistiram em parte graças à falta de sua identificação oficial ou até mesmo denominacional. Eram igrejas e isso lhe bastavam como comunidades cristãs. A maior parte do ministério de Ni foi aplicada na produção de livros e devocionais. Até mesmo após décadas, continuaram sendo consumidos até mesmo por milhares de cristãos em diversos países do mundo, a despeito das inconstâncias doutrinárias que contém. Em 1952, Ni foi preso e assim permaneceu até morrer em 1972. Sua prisão deu impulso ao trabalho ministerial e proselitista de seu auxiliar mais direto, Witness Lee. Witness Lee. O chinês Witness Lee nasceu na província de Shandong, em Chifó, no ano de 1905. Sua vida cristã iniciou-se em 1925, aos 20 anos, e ele foi grandemente influenciado pelo outro chinês famoso, Watney Ni. Depois que mudou-se para Xangai aos 28 anos, Li acabou tornando-se o grande ajudador de Ni. Não confunda Li com Ni. Na verdade, Witness Lee passou a trabalhar em tempo integral para o ministério de Ni. Com o passar do tempo, as atividades de Li tornaram-se muito intensas no que se refere ao proselitismo e à implantação de trabalhos. Li passou por diversos países, abrindo frentes evangelizadoras, mas os Estados Unidos foi sua principal base de trabalho fora da China. Criado em uma família batista, foi só aos 20 anos que Li teve a experiência do novo nascimento. Do trabalho que ele realizou com Ni, Li estendeu suas atividades a partir de 1950, realizando conferências em Taiwan, na Malásia e na Indonésia. Já na década de 1950, as atividades ministeriais de Witness Lee chegaram também a Manila e depois às Filipinas e em 1958 aos Estados Unidos. Como se pode notar, o desenvolvimento ministerial de Lee confunde-se com a própria história da igreja local, e porque explica que muitos acadêmicos nomenclam a igreja local como a igreja local de Witness Lee, nome, aliás, rejeitado com veemência pelos membros da igreja local, que apenas se considera uma igreja local sem rótulos. Vamos à organização. A igreja local, embora negue ser uma denominação, ela sinalizando para as crenças e doutrinas convencionais aceitas também por todas as igrejas locais. Mesmo legalmente, os próprios membros da igreja local reconhecem que sua organização nada fica a dever à do Estado, e que significa que a igreja local é, sim, uma instituição legalizada, com obrigações perante o Estado, além de organizada estatutariamente para que possa existir de forma legítima. Portanto, a igreja local é também mais uma denominação, na mais completa acepção do termo. Por quê? Eles então negam o óbvio. Tudo parte da seguinte premissa confessional: a igreja local, para eles, é a continuidade do movimento cristão primitivo, sem placas de igreja,
sem rótulos e, consequentemente, dizem sem os vícios institucionais. A ideia é fazer crer que as denominações sejam propostas humanas e que somente a igreja local teria condições de ser. De fato, eles dizem que eles são a única igreja de Deus. Dessa forma, a igreja local rejeita até mesmo o nome igreja local, preferindo ser conhecida pelo nome do lugar em que se encontra, como, por exemplo, se fosse em Richmond, na Califórnia, a igreja de Richmond, ou a igreja de São Francisco, ou a igreja de São Bruno. Essa igreja local, todas as vezes que nós deparamos com alguém que seja membro dessa igreja local, que se reúne em qualquer lugar, estaremos diante de um membro da igreja local. Uma das formas pelas quais a igreja local conquista espaço entre os evangélicos é se fazendo amiga de todos os cristãos. Isso, porém, essa amizade, muitas vezes não é sincera, pois a igreja local, ela rechaça veementemente as denominações. Logo, essa simpatia com que eles recebem os irmãos é apenas só um recurso para alcançar pessoas que estão desavisadas. É dessa forma que a igreja local mantém seus divulgadores percorrendo o Brasil e assediando muitos pastores incautos que acabam por consentir que suas igrejas divulguem propagandas dos livros de Ni ou dos livros de Li, além do jornal A Árvore da Vida. A propósito, para uma igreja que faz questão de ser reconhecida localmente, apenas a igreja local mantém uma estrutura global muito forte. A denominação, pois, é que ela é. Embora negue também que mantenha uma editora, um evento de exposição editorial e um jornal, nada ruim para uma igreja que se diz local. Vamos aos exercícios. Marque C para certo e E para errado. O ideal que sustenta a existência da igreja local faz sentido não somente no contexto repressor chinês em que Wat Nini viveu, como nos dias de hoje em todo o mundo, certo? O ministério de Wat Nini destaca-se pela produção de livros e devocional que, mesmo após décadas do lançamento, continuam sendo lidos por cristãos mundialmente, certo? Influenciado pela liderança de Wat Nini, Witness Lee implantou diversas igrejas ao redor do mundo, porém sua base de trabalho foi especialmente sua terra natal, a China. Errado. Sua base de trabalho foi os Estados Unidos. Então, 7 está errado. Muitos acadêmicos utilizam a nomenclatura igreja local de Witness Lee para se referir à igreja local. Certo. Apesar de eles não gostarem. 9, a forma de organização da igreja local, em muitos aspectos, difere da organização de outras denominações, em particular em relação ao Estado. Por isso, é uma igreja sem rótulos. Errado. Eles não diferem em nada das outras igrejas quando se refere ao Estado. Então, 9 está errada. Vamos ao texto de número 3, entender as crenças da igreja local e quais são as refutações bíblicas que nós podemos dar. Vamos lá, a primeira crença deles é o antidenominacionalismo. Você sabia que há muitos evangélicos que também são contra denominações? A crença deles, para atrair os evangélicos e tanto outros quanto puder, a igreja local sustenta o seguinte: damos boa-vinda a todos os verdadeiros crentes e buscamos comunhão com eles, nossos irmãos e irmãs em Cristo. A ideia é que todos os crentes de todas as denominações vão encontrar um lugar propício de simpatia se eles se tornarem membros da igreja local. Mas isso só aconteceria se houvesse uma aceitação incondicional do posicionamento da igreja local, o que significa recusar a verdade bíblica. Rinaldi aponta que a mentira simpática dessa igreja local quanto à fraternidade
cai por terra com a declaração da fé da igreja local, visto que a mãe das prostituição e a igreja apóstata, as prostitutas, suas filhas, devem ser todas as diferentes facções e grupos do cristianismo que mantêm até certo ponto o ensinamento e prática das tradições da igreja romana apóstata. Portanto, para eles, a igreja romana é a grande prostituta. E os movimentos que saíram dessa igreja, como luteranos, presbiterianos, metodistas, para eles são todos filhos da grande prostituta. Essa é a declaração que eles fazem. Ora, se a igreja agora católica é tida como a mãe das prostitutas e as demais igrejas evangélicas denominacionais como filhas das prostitutas, perguntamos como manter um clima de cordialidade e respeito mútuo com tal gente. Ainda mais incisivos, os membros da igreja local dizem o catolicismo e o protestantismo, assim como o judaísmo, estão todos nessa categoria e dizem que todos são uma organização de Satanás com seu instrumento para danificar a obra e a economia de Deus. Vamos à refutação dessas afirmações. Iniciamos essa apologia atacando o ponto da doutrina da igreja local, que mais simpático parece o fim das barreiras e das placas denominacionais. De fato, não poucos crentes afirmam a grande impiedade que há da divisão dos crentes em denominação. Para começo de conversa, a igreja local é exatamente o que diz, não ser crítica, exatamente naquilo que é uma denominação. Seu jornal, sua editora, seus eventos, tudo na igreja local é denominacional também, com uma marca própria. Logo, não podemos sequer considerar esses argumentos como sério ou como uma entidade que se contradiga agindo de forma contrária ao que prega. Em segundo lugar, que pecado há em uma pessoa ser batista, ou metodista, ou assembleiano, ou presbiteriano? Todas essas igrejas possuem um trabalho de escola bíblica dominical. Por exemplo, deve ser conceito ao anglicano Robert Hicks, no Brasil, que introduziu a primeira escola bíblica dominical, que também foi realizado pelo casal da igreja congregacional, Robert e Sarah Kiley. O pentecostalismo em nosso país é uma bandeira de muitas igrejas. Embora tenhamos a Assembleia de Deus como o maior representante do movimento pentecostal, também vemos outros movimentos pentecostais e perguntamos que pecado há em fazer parte de uma ou de outra denominação. Alguém poderia dizer que as placas da igreja têm impedido de fazer trabalhos conjuntos de evangelismo ou discipulado. Bem, as placas em si não podem fazer isso. Na verdade, porque elas são objetos inanimados. Quem faz as barreiras não são as placas, mas sim os homens. E isso nos força a reconhecer que todas as igrejas, até mesmo a igreja local, sempre vai haver homens. E por isso temos a certeza que esses mesmos fazem barreiras com as placas das igrejas e criam obstáculos com as igrejas sem placas. O problema não está na placa, na denominação, mas está nas pessoas que as compõem. Podemos então afirmar que nem mesmo as igrejas locais se amam e cooperam entre si nesse espírito fraternal sem limites, como se querem fazer acreditar. Os membros da igreja local de uma cidade competem não sadiamente com os membros da igreja local de outra cidade. Por exemplo, a igreja de Corinto, falando agora em termos bíblicos, parece que estava sofrendo uma síndrome de igreja local. Alguns crentes comentavam que haviam sido discípulos por Paulo, outros por Apolo, outros por Pedro ou Cefas e outros pelo próprio Cristo.
Toda vez que nós criamos partidos, caímos no erro que Paulo condena a igreja de Coríntios e chama os crentes dessas divisões de crentes carnais. Não é? Quer dizer, olha o que Paulo escreve em 1 Coríntios 1, verso 12 e 13. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Paulo pergunta, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse batizado em nome de Paulo? Os crentes de Coríntios não compreendiam isso. Eles achavam que eles eram membros dessa igreja local, que não alcançam, que é denominações desde os fundamentos da Bíblia, que fazem parte do plano de Deus, a expansão da igreja de Cristo. Porque dizem, Paulo escreve, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, portanto, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresce, conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 4 a 7. Vamos ao modalismo. A crença. Esse conceito teológico consiste na negação da doutrina trinitariana, conforme aceita pela maioria das igrejas cristãs. A partir da acusação de que a proposta trinitária seria um disfarce para o triteísmo, portanto, aquilo que de fato o modalismo apresenta a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que não são três seres distintos, mas distintas manifestações de um mesmo ser. Nos próximos parágrafos, vamos nos deter de forma criteriosa a todos os conceitos apresentados nessas linhas. Para os modalistas, a doutrina da Trindade é um embuste, uma farsa, destinada a travestir de piedade uma prática idólatra chamada triteísmo. E o que vem a ser isso? Ora, o triteísmo, claro, é incorreto. Entendimento de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses. De acordo com essa concepção errônea, os cristãos não adoram um único Deus, mas há três deuses que atendem pelo nome de Pai, Filho e Espírito. Isso é triteísmo. E é disso que o modalismo acusa a doutrina trinitária de ser. A explicação do pastor Claudionor de Andrade em seu dicionário teológico prova a incoerência que é acusar a doutrina trinitariana de trinetrista. Escreve o pastor Claudionor de Andrade. O triteísmo é a doutrina herética, segundo a qual há em Deus não somente três pessoas, mas três essências, três substâncias e três deuses. Não confundir com a Trindade. Essa admite a existência de três pessoas em uma única divindade. No triteísmo, defende a realidade de três deuses distintos. Na Trindade, a unidade. No triteísmo, a diversidade e até conflito. Para os modalistas, não é possível conceber a ideia de que Deus único possa dividir-se em três pessoas. Portanto, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito não seria a existência de Deus em três pessoas, mas três manifestações de um mesmo Deus. E é como se Deus se apresentasse de diferentes formas para atender diferentes demandas da humanidade, simulando reações para solucionar imprevistos. Convenhamos que isso é contrário à ideia de que Deus é bastante criador da humanidade e de que Cristo é suficiente salvador dos homens e de que o Espírito Santo é pleno consolador dos crentes. Em suma, o modalismo oferece uma trindade de expressão, mas não uma de fato. O modalismo prefere não aplicar-se em crer e entender, na medida do possível, o mistério da Trindade. Preferindo não abordar essa questão,
da unificação da essência divina. Historicamente, o modulismo surgiu na Ásia, com Noeto de Esmirna, vindo a ser adotado por muitos teólogos cristãos e até ser refinado em seus argumentos por Sabélio da Líbia. O que nos sobra disso é que o modalismo enfatiza a unidade de ação do Pai e do Filho e da maneira que seja mais fácil o entendimento humano assimilar. No entanto, ocorre que ideias como essas que apresentam como desculpa que não se deve considerar o imponderável, foge do dever cristão de aceitar o imponderável pela fé. Os modalistas contentam-se com o que sua mente pode compreender e privam-se das coisas que só a fé os pode fazer. Essa é uma triste realidade espiritual. Vamos à refutação do modalismo. A Trindade é de fato um mistério e não usamos esgotá-lo nessas linhas ou em muitas páginas. O maior e mais completo exercício da lógica humana será absolutamente incapaz de sondar a realidade trinitariana. No entanto, contamos aqui com o Espírito Santo de Deus, que perscruta até mesmo as profundezas do Senhor, e por isso nos convence de que a Trindade é verdade quanto a Deus. Antes de continuarmos, porém, convém que nos acostumemos com algo sobre a doutrina trinitariana. Quando nos sentimos muito perto de desvendar esse mistério, rapidamente nos damos conta de que nada aprendemos sobre ele. Essa condição de mistério espiritual é que frustrou a mente dos modalistas, que não afeitas a crer, inventam algo que pudesse entender, satisfazendo-se não com o sobrenatural, mas com a simples rota da lógica humana. A ideia básica da Trindade é: a divindade é de essência una e subsiste nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito. Essas três pessoas são iguais em substâncias, em atributos absolutos, metafísicos e morais. Contudo, são distintos em suas personalidades. É um só Deus que subsiste em três pessoas. Isso até parece com modalismo, mas de forma alguma é. Dizemos que um só Deus manifestado em três pessoas, mas um só Deus subsistente em três pessoas. É fato que a expressão Trindade não se encontra na Bíblia. Trata-se de uma palavra usada pela primeira vez em sua forma grega por um homem chamado Teófilo, um dos mais proeminentes estudiosos da Igreja do Oriente. Posteriormente, Tertuliano a empregou a forma latina do termo, que queriam dizer esses teólogos com a palavra especial. Permitamos que o credo atanasiano nos ilumine a mente. Adoramos um Deus em trindade, e a trindade em unidade, sem confundir as pessoas, sem separar a substância. Isso é argumento suficiente contra a acusação modalista de que a Trindade é uma ideia politeísta. Nós não adoramos três deuses, nós adoramos um só Deus e Senhor, que existe em três pessoas distintas. Cremos nisso pela fé. Finalizamos argumentando que a doutrina trinitariana não for concebida pela fé, as tentativas de explicar transforma-se num acidente triteísta. Por quê? Porque a ênfase trinitariana não recai sobre três pessoas distintas, porém sobre uma única essência divina. Sabemos que Pai, Filho e Espírito são distintos, mas o mais importante é defender que são Deus. Outra vez, Pai, Filho e Espírito são Deus. A Trindade não é a simples divisão ou distinção da deidade em três pessoas diversas.
Não há três deuses, não há três formas de manifestação divina. O que há são três pessoas extensivas uma das outras, iguais entre si, igualmente eternas. Mais que isso, somente a nossa fé nos fará aceitar. Recorra às seguintes passagens bíblicas para melhor aceitar e defender a doutrina de Trindade. Isaías 9:6, Colossenses 2:9, Hebreus 1:10, João 10:30, Romanos 8:26, Marcos 12:29, 1 Coríntios 8:4. Vamos então aos exercícios. Associe a coluna A de acordo com a coluna B. Ideia de que os crentes de todas as denominações encontram lugar propício entre os membros da igreja local. Certo. Característica negada pela igreja local, embora possua jornal, editora... aqui é para relacionar, perdão. Vamos lá. Ideia que os crentes de todas as denominações encontram lugar propício entre os membros da igreja local. Aqui é a letra D, antidenominacionalismo. Antidenominacional, 1:10, letra D, antidenominacionalismo. Característica negada pela igreja local, embora possua jornal, editora, eventos promovidos como marca própria. Uma característica dela é a letra B, denominacionalismo. Ela é também uma denominação, apesar de negar. 1:12, conceito teológico que nega a doutrina trinitariana. Aqui é a letra A, modalismo. Modalismo nega a doutrina trinitariana. 1:13, distinções em personalidades são iguais substâncias e atributos metafísicos e morais. Letra C, o conceito de trindade. Vamos ao texto de número 4, falando de mais crenças da igreja local e as refutações bíblicas, parte 2. A Bíblia não deve ser entendida. Essa é a crença. Segundo Witness Lee, argumenta no opúsculo Orar Lendo. Não há qualquer necessidade, obrigação ou mesmo vantagem em se buscar compreender o que a Bíblia Sagrada traz em seu bojo. A ideia é de que bastaria que o crente lesse a Bíblia como que orando, repetindo as palavras do texto sagrado sem preocupar-se com o sentido nele contido, como se justifica aos membros da igreja local. Citando 2 Coríntios 3:6, onde se pode ler que a letra mata. Definitivamente, Lee não se preocupou em compreender o sentido desse texto. Vamos agora à refutação. Começando pelo texto áureo da prática de orar lendo, o que Lee e a igreja local não compreenderam é que o apóstolo Paulo estava tratando sobre a letra da lei e não sobre o conteúdo do texto revelado por Deus aos escritores sagrados. Basta ler 2 Coríntios 3:7. Ainda vale lembrar que repetições despropositadas logo se tornam vãs, são desacreditadas pelo próprio Cristo como sendo inúteis. Mateus 6:7. Finalmente, queremos mencionar que um texto muito caro a todos os pastores verdadeiramente comprometidos com a saúde espiritual dos seus rebanhos, um texto lembrado, Precisão Cirúrgica, por John Scott, no seu livro Eu Creio na Pregação, na publicação do Brasil, na Editora Vida, que encontra em Neemias 8:8. E ler o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. A palavra de Deus é para ser lida e entendida, não para ser repetida como uma mantra desvairando-se. Também Jesus abriu o entendimento de seus discípulos para que eles compreendessem as Escrituras. Ler sem entender cai naquilo que Filipe perguntou nunca. Entendes tu que lês? E ele disse, como entenderei se alguém não me ensinar? Vamos
cada homem é um Éden. Essa é outra crença da igreja local. A crença, para uma mente perturbada como a de Lee, os seres humanos são como miniaturas de paraíso edêmico, uma vez que dentro de cada um habita Adão, Satanás e Deus. Talvez Lee se sentisse tão confuso com a sua própria condição espiritual que chegou a concluir que só poderia ser assim por uma razão. Dentro de si habitava e habitariam para sempre Adão, o diabo e Deus. Lee argumenta que Adão está em nosso ego, Satanás em nosso corpo e Deus em nosso espírito. Vamos à refutação disso. As afirmações de Lee não têm qualquer base bíblica. Por mais que pareça conveniente essa analogia a respeito da carne ser habitada pelo diabo, o ego por Adão e o espírito por Deus, acontece que o Senhor Deus jamais habitaria no mesmo lugar que serve de morada para o diabo. Ao mesmo tempo, é o que a Bíblia diz, que nossos corpos são templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 fala também que nesse mesmo Espírito não habita em meio à podridão de pecados, pois aquele que é nascido de Deus não peca. 1 João 5,18. Nessa passagem, notamos a oposição entre Deus e o diabo, no que diz respeito ao ser humano. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Almeida Revista e Corrigida. Vamos ver outros posicionamentos heréticos. A igreja local é também altamente exclusivista e ataca outras religiões, o que não é correto biblicamente. Paulo, no seu discurso ao Areópago, não atacou os gregos e sua devoção idólatra. Antes se utilizou de um ponto de contato com a fé helênica para introduzir o evangelho. Essa postura, a igreja local revela-se sua condição exclusivista. Os membros da igreja local acreditam que somente a salvação dentro dela, e que é um erro, pois a salvação não está dentro da igreja local, mas a salvação está em Cristo. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Não bastasse isso, a igreja local afirma que João Batista é um desviado da fé, pois começou seu ministério de forma correta, mas apostatou ao não reconhecer o Filho de Deus, além de manter seu próprio colégio de discípulos, vindo a competir com Jesus. Para a igreja local, também para a igreja unificada do Reverendo Moon, João Batista foi morto por degola como consequência de sua apostasia. O apologista Paulo Romero lembra que a carta aos Hebreus, capítulo 11, relata o sofrimento de muitos homens e mulheres que padeceram por amor a Cristo, e está indiscutivelmente o caso de João o Batista. Ao enviar seus discípulos a Jesus para indagar se ele era ou não o Messias, João Batista o fez para que pudesse concluir indubitavelmente sua legitimidade. Vamos aos exercícios, marque-se para certo e para errado. Segundo Witness Lee, basta que o crente leia a Bíblia como que orando, sem preocupar-se com a compreensão do texto que está sendo lido. Essa expressão está certa. Segundo Witness Lee, é isso. Vamos a 1,15. Mateus 6, 7, a passagem bíblica que refuta a ideia que no trato com a Sagrada Escritura basta o crente orar lendo. Certo. Segundo o registro bíblico, em cada ser humano habita Adão, em seu ego, Satanás, seu corpo, e Deus em seu espírito. Esse conceito é amplamente refutado por Witness Lee. Errado. Esse conceito é ensinado por ele. Vamos a 1,17, a passagem de 1 Coríntios 3,16, que revela que o Espírito Santo não habita onde há pecado, é a base para refutar o conceito difundido pela igreja local, que em cada homem é um Éden. Certo. Vamos à revisão da lição, marque-se para certo e para errado. Para a doutrina que fundamenta a igreja local, as diversas denominações
de igreja significa as muitas divisões que Satanás se encarrega de fazer no meio cristão, certo? A igreja local confessa ser autêntica continuação do movimento cristão primitivo, sem necessidade de placa de igrejas e vistos institucionais, certo? É isso que eles afirmam. O conceito teológico consiste na negação da doutrina trinitariana, denomina-se modalismo, certo? Entre os posicionamentos heréticos propalados pela igreja local está aí a crença de que somente dentro dela há salvação, certo? Muito bem, com isso nós terminamos a lição 1. Tire 10, 15 minutos de intervalo, tome um café, descanse um pouco e volte daqui 10, 15 minutos para a lição de número 2 de Seitas e Heresias e Apologética 2 do curso da ETAD. Na lição 2 nós vamos falar de outra seita chamada Cientologia, a Igreja da Cientologia, que é considerada a Congregação dos Ilustres. Não perca daqui 10, 15 minutos. Amém.